Olá, pessoal, como vão? Meu nome é Daniela Safin e estamos entrando agora no terceiro módulo do nosso curso Avaliação da Conformidade. Esse terceiro módulo se dedica ao tema Declaração do Fornecedor. Nessa primeira aula, nós vamos nos aprofundar e relembrar também alguns conceitos sobre esse tema, Declaração do Fornecedor. Vamos lá? Ora, nós vimos em aulas anteriores que a declaração do fornecedor é um tipo de atestação. É a atestação feita pelo próprio fornecedor, que nós chamamos de primeira parte. Então, a declaração do fornecedor é uma atestação de primeira parte, aquela que é declarada pelo próprio fornecedor. E essa declaração pode se referir a um produto, a um serviço, a um processo, a um sistema de gestão, pessoa ou organismo. Não importa o objeto, a declaração do fornecedor se aplica a todos eles. Eu costumo brincar dizendo que a declaração do fornecedor me lembra aquela música do Roberto Carlos, Esse Cara Sou Eu, quando o próprio cara diz que ele é quem cumpre os requisitos do amor, não é verdade? Então, essa é a declaração do fornecedor. Vamos entender também que declaração é uma declaração mesmo, é um documento, tá? É um documento análogo ao certificado que é emitido pela certificadora, mas nesse caso é um documento emitido pelo fornecedor daquele objeto, dizendo que ele atende a determinados requisitos, tá bom? Esse documento, que é a declaração do fornecedor, pode fazer também referência a resultados de avaliações da conformidade realizadas por primeira, segunda ou terceira parte. Ou seja, o fornecedor pode se declarar conforme a determinados requisitos e anexar nessa declaração relatórios de ensaio, por exemplo. E atenção, esses relatórios de ensaio, eles podem até mesmo terem sido emitidos por laboratórios de terceira parte. Não precisam ser laboratórios do próprio fornecedor, do próprio fabricante, por exemplo. Essa declaração do fornecedor pode conter até mesmo certificados emitidos por organismos de certificação de produto, por exemplo, ou de sistema. Então, a declaração do fornecedor ela pode estar baseada e fazer referência a resultados de outras atividades de avaliação da conformidade, independente de elas terem sido feitas pelo próprio fornecedor ou mesmo por uma terceira parte, por um ente independente, tá? Então, repara bem, se a atestação, se a emissão da declaração é feita pelo fornecedor, a gente classifica essa avaliação da conformidade quanto à atestação como de primeira parte, mesmo que ela tenha usado, por exemplo, relatórios de ensaio de um laboratório de terceira parte, tá? Não vamos confundir esses conceitos. Bom, o fato de o fornecedor usar um relatório de ensaio, um certificado de produto ou mesmo de sistema emitido por uma terceira parte, um laudo de inspeção, o fato de ele usar essas documentações eventualmente como suporte para a declaração do fornecedor, isso não reduz a responsabilidade do fornecedor com a declaração. É ele o responsável pela veracidade daquele atestado. Bom, os requisitos que vão ser utilizados na declaração do fornecedor podem ser especificados em normas, guias, especificações técnicas, leis e regulamentos. É o mesmo para todo e qualquer tipo de avaliação da conformidade, certo? A avaliação da conformidade é sempre feita com base em requisitos especificados em documentos diversos, normas, guias, regulamentos, leis. Né? O importante é a gente ter requisitos especificados e não é diferente para a declaração do fornecedor. Tá? Bom, pessoal, em última instância, podemos dizer que a declaração do fornecedor é uma afirmação ou uma garantia pessoal. Esse cara sou eu, como diz Roberto Carlos, né? Que pode deixar os produtos mais atrativos à compra. Numa das aulas anteriores, eu comentei que é comum hoje em dia nós entrarmos nas farmácias e verificarmos que os shampoos da vida, né, que os condicionadores e cremes têm um símbolo de produto vegano, né? É uma declaração do fornecedor, né? A maior parte daqueles casos
trata-se de declaração do fornecedor, porque é o próprio fabricante do shampoo dizendo que não se utiliza de insumos animais ou que, eventualmente, aquele produto está livre de experimentação em animais. E isso pode deixar o shampoo mais atrativo à compra, tá? A declaração pode ou não estar, ou não, a declaração pode ou não estar baseada em uma evidência objetiva associada, como é o caso de um relatório de ensaio, de um laudo de inspeção, de um certificado, não é verdade? Ela pode ou não estar baseada em uma evidência objetiva associada a uma das técnicas da avaliação da conformidade. Bom, vamos aqui entender quem é quem na avaliação da na declaração do fornecedor, tá? Nós fizemos um esqueminha desse parecido para falar sobre quem é quem na certificação. E vocês vão verificar que esses esquemas até são muito análogos, são muito similares. Com a diferença é que na declaração do fornecedor, a gente não tem a participação do organismo de certificação do produto. Ou seja, é o próprio fornecedor quem inicia o processo e, em vez dele ter que contratar uma certificadora, ele próprio conduz as atividades de determinação da conformidade, podendo, por exemplo, contratar um laboratório de ensaio, contratar um organismo de inspeção, tá? Enfim, contratar um organismo para auditar o seu processo produtivo. E aí, ou mesmo ele próprio conduzir as atividades. Eventualmente, ele próprio tem laboratórios, ele próprio, enfim, pode conduzir aquelas atividades. Também não tem problema, tá? Quem estabelece as regras sobre quais atividades de determinação devem ser realizadas é o dono do esquema, é o proprietário do esquema, quem vai definir que tipo de atividades de determinação devem ser realizadas pelo fornecedor, tá? Quando há um proprietário do esquema. O fornecedor, ele próprio analisa os resultados, e se tiver tudo conforme, ele próprio emite o atestado, que nesse caso recebe um nome especial de declaração do fornecedor. Não estamos mais falando de certificado de conformidade, porque não se trata de certificação. Nós não temos aqui a atuação do organismo de certificação, tá? Nós temos apenas a atuação do fornecedor. Se houver alguma necessidade de supervisão, ele novamente conduz aquelas atividades de determinação, tá? Se o produto não está conforme, enfim, acaba o processo, vai ter que começar tudo de novo. Aquele fornecedor vai precisar adequar o objeto para poder ele, de fato, conseguir demonstrar sua conformidade aos requisitos, tá? Repara que aqui a gente continua tendo o papel do normalizador e o regulamentador. O normalizador é aquele que estabelece normas técnicas com requisitos voluntários para serem cumpridos pelos objetos. E os regulamentadores muitas vezes fazem uso das normas técnicas, mas enfim, existe uma hierarquia, né? O regulamento técnico, que é expedido por uma autoridade regulamentadora, ele é superior à norma técnica, podendo complementar a norma, podendo até mesmo substituir alguns requisitos de norma, tá? Mas o importante é dizer que é nesses documentos, né, normas e regulamentos técnicos, que a gente comumente encontra os requisitos do objeto, os procedimentos também que devem ser adotados para as atividades de determinação da conformidade, tá? O proprietário do esquema, que pode ser o regulamentador, por exemplo, tá? Ele define as regras para avaliação da conformidade. Então, esses dois tipos de requisitos, aqueles aplicados aos produtos e aos procedimentos de avaliação da conformidade, bem como passo a passo para avaliação da conformidade, esses dois conjuntos formam os requisitos selecionados para a avaliação da conformidade do objeto em questão. Então, nós temos o papel do normalizador, o papel do regulamentador, o papel do proprietário de esquema e o fornecedor realizando e conduzindo as atividades de avaliação da conformidade, tá bom? A diferença aqui, em relação ao esquema que a gente montou para certificação, é que na declaração do fornecedor, o organismo de certificação de produto não participa do processo. Bom, nós temos, na caixa de ferramentas da Isocasco, nós temos duas normas técnicas de referência para a declaração do fornecedor, que é a BNT-NBR ISO IEC 17050, parte 1,
que traz os requisitos da declaração do fornecedor, e a 17050, parte 2, que traz requisitos para documentação de suporte, tá bom? De acordo com essas normas, a declaração do fornecedor, primeiro, pessoal, está baseada em resultados das atividades apropriadas para a determinação da conformidade. Lembra que nós, no slide anterior, falamos do proprietário do programa, do esquema? Esse proprietário define o passo a passo e os procedimentos para a determinação da conformidade, tá? Então, se for necessário realizar um ensaio, se for necessário realizar uma inspeção, uma verificação e validação, uma auditoria, isso tem que estar bem claro nas regras da avaliação da conformidade, tá? Essas atividades todas, elas precisam estar previstas nas regras, ensaio, inspeção, verificação, validação, auditoria, e elas devem estar apropriadas para podermos determinar a conformidade daquele objeto, ok? A declaração do fornecedor, que é essa cartinha que o próprio fornecedor diz que cumpre os requisitos, com base nas evidências que ele consegue obter por meio das atividades de determinação da conformidade, essa declaração do fornecedor precisa, gente, prover informação suficiente para quem recebe, para o receptor da declaração entender qual avaliação da conformidade está sendo feita. É com base em que requisitos? As evidências constam em que documentos? Ok? Então, a declaração do fornecedor, ela precisa ter um conjunto de informações suficientes para que quem recebe a declaração consiga entender que a avaliação da conformidade é essa. E aí, esses requisitos para a própria declaração do fornecedor, a gente vai ver na aula que vem, tá bom? Que tipo de informação mínima tem que constar nessa declaração? Isso a gente vai ver na aula que vem. É o que define a 17050, parte 1. O declarante, por sua vez, precisa possuir procedimentos ativos para confirmar a continuidade da conformidade. Então, aquele que fornece, aquele fornecedor, aquele que faz a declaração, aquele que submete a declaração do fornecedor, ele precisa se responsabilizar para que aquele objeto declarado como conforme continue conforme ao longo do tempo, ok? E o declarante precisa também conseguir demonstrar e confirmar a continuidade dessa conformidade. Bom, o declarante também precisa manter viva a vida técnica para cada declaração. Então, se uma declaração do fornecedor, né, pessoal? Eu estou aqui nesse quarto quadradinho. Opa, sumiu para mim. Foi. Então, pessoal, se o declarante está baseando a sua declaração em relatórios, em laudos de inspeção, em certificados, em relatórios de auditoria, essa é a documentação, a vida técnica por detrás daquela declaração. E o declarante tem que manter viva essa vida técnica. E aí a gente vai entender melhor, né? Que vida técnica é essa que está por trás de cada declaração. Então, os próximos slides eu vou falar da documentação de suporte da declaração, que basicamente contém a descrição do objeto, mas também contém os resultados das atividades de determinação da conformidade, né? Que podem ser, novamente, vou redundar porque o que abunda não prejudica, não é verdade? Quais são os resultados das atividades de determinação da conformidade? São os laudos de ensaio, os relatórios de ensaio, laudos de inspeção, certificados, tá? Essa é a documentação de suporte. O que a 17050, parte 2, fala para a gente sobre a documentação de suporte? Primeiro, pessoal, ela precisa ser rastreável. Ela precisa ser desenvolvida, guardada, controlada e mantida de forma a permitir a rastreabilidade da própria declaração do fornecedor. Além disso, a documentação de suporte deve estar disponível, ou seja, o emitente, que é quem emite, a pessoa ou organização que emite a declaração da conformidade,
deve manter a documentação de suporte disponível conforme é solicitado para a autoridade reguladora pertinente. Então, por exemplo, o próprio Inmetro tem alguns regulamentos que faz uso da declaração do fornecedor. A documentação técnica do fornecedor relacionada a essa declaração precisa estar disponível para o Inmetro, tá? Precisa estar disponível na extensão necessária para satisfazer os requisitos regulamentares. O emitente pode disponibilizar a documentação necessária para qualquer outra pessoa ou organismo solicitante também. Tá? E retenção, pessoal. Essa documentação de suporte, ela precisa ser retida, guardada. Bom, o tempo de retenção deve estar de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis. E também pode ser ampliada, sempre ampliada, nunca reduzido esse tempo, a critério do emitente. Devem ser consideradas as necessidades específicas dos clientes e das partes interessadas para a definição desse tempo de retenção. Tudo bem, pessoal? Nossa aula agora foi bem curtinha e a gente vai, na sequência, falar sobre os requisitos para cartinha, os requisitos para declaração do fornecedor. Que tipo de informação tem que estar nessa declaração? A gente vai estudar isso na próxima aula. Até mais.